Seja bem-vindo ao Clotocast. Eu estou muito feliz com a iniciativa de um novo projeto aqui que nós temos em relação ao canal Cloto, né? Nesse novo formato. Estamos dando início a um podcast que vai trazer para você informações sobre saúde, qualidade de vida e longevidade, né? Acreditamos que o movimento é uma ferramenta que vai fortalecer o corpo, organizar sua mente e trazer longevidade real, né? Porque o movimento, ele ajuda a melhorar todos os nossos parâmetros fisiológicos. E hoje nós estamos começando com o pé direito, estamos começando com um convidado especial, um convidado internacional, né? Veio de longe aqui para falar um pouquinho sobre várias vertentes em relação à mente, corpo, sobre o exercício e o corpo. E hoje a gente está aqui com um cara bem especial, veio de longe para contribuir um pouquinho com a nossa teoria aqui, né, sobre exercício e longevidade. Hoje estamos com o convidado Leandro Abi. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo aí ao podcast. Bom dia, antes de tudo. Tudo bom, né? Como é que é? Ohayou Gomazaki, como é que é? Gozaimasu. Ohayou eu lembrava. O cara veio do Japão falar aqui com a gente, um convidado internacional. Ele dá palestras aí em inglês, japonês e português. O cara é poliglota. Tem bastante coisa para contribuir com a gente aqui. A gente vai bater um papo bem bacana com ele. Leandro, fala um pouquinho aí sobre quem é o Leandro, sobre a sua trajetória Brasil, Japão, né? Ele que fez educação física, hoje atende na área da psicologia, né, da psicanálise. E ele veio falar um pouquinho pra gente. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele aí, para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Leandro. Mais uma vez, antes de tudo, muito obrigado. Meu teacher, esse é meu sensei, Messias. O Leandro foi meu aluno no curso de Educação Física na UNG alguns anos atrás. Eu fui docente do curso de Educação Física. Ele foi meu aluno lá no curso de Educação Física e hoje está pelo mundo aí ajudando as pessoas com saúde e qualidade de vida. Hoje eu tenho o prazer, né, de bater um papo com ele aqui. Eu trouxe uma lembrancinha para você levar para o Japão aí. Nossa. Eu trouxe o presente dele também, mas eu não trouxe aqui comigo. Eu acho que ele não trouxe, me enganou. Foi a correria que eu tive que ir pro interior visitar minhas tias. Enfim, família, mas... vou falar um pouco de mim? Isso, quem é o Leandro aí? Fala um pouquinho sobre a sua história. Então, antes de tudo, eu sou filho de japonês com brasileiro. Meu pai, a trajetória dele foi aquela época da guerra. Meu avô veio do Japão para o Brasil, né? Todo mundo sabe a parte da guerra, das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, eu sou fruto dessa guerra. Eu não vou entrar em detalhes, deixa para um outro dia, uma outra ocasião. Mas, graças a Deus, estou aqui. O meu irmão mais velho ele faleceu devido à prática de saúde. Mas era um cara muito conhecido, ele conhecia muito, mas aplicava pouco. Chegou a ser cabo de exército da infantaria, meu pai também, cabo de exército da artilharia. Então, essa parte da educação física na gente, inconscientemente, sempre foi muito forte. Eu venho de uma linhagem de samurais, eu tenho até emblema da família. O meu bisavô, ele era sumotori. O meu avô, ele era judoca. O meu pai era do karatê Shotokan, da linhagem de Lyoto Machida, campeão mundial do UFC. E eu sou faixa preta do Karate Kyokushin. A diferença entre todos esses, vamos deixar para um outro episódio também, senão vai ficar muito grande. O pessoal costumava brincar que eu era personificação da educação física. Aqui a gente tem mais uma personificação da educação física. O cara é da luta, o cara é da dança, o cara faz de tudo um pouco, né? Eu tento fazer, né? Sempre o meu melhor pra... Antes de tudo, né, Messias? Nossa, eu, particularmente, eu vou bater uma palma pra ele, porque sempre estou no Japão, acompanhando o seu trabalho. Sou muito fã desse cara, eu espero em você. Eu agradeço aí o carinho. Sempre vai ser... Ele foi, não só puxar saco, tá bom? Mas ele é uma referência de ser humano, homem, professor. E eu tento ser pelo menos 1% ao que ele é. De conhecimento, ciclo de Krebs. Ficou marcado, né? Aula de bioquímica, fisiologia do exercício. É engraçado que nessa aula, professor, ele passava, eu ficava olhando essa galera, eu já tinha essa percepção de ver o ser humano, né? Eu falava, será que só eu que gosto disso? Porque
pouco chato. O corpo humano é magnífico, né? Muita Mas coisa. eu me encantava com aquilo ali. Parece que incendiava a minha mente. E ali foi realmente um despertar E da aí, psicologia. e aí você saiu daqui, né? Com essa bagagem da educação física, chegou lá. O que te fez perceber que só o corpo ele não era o suficiente, né? Que a gente entende que existe essa dualidade de corpo e mente, da importância disso. O que te fez, despertou esse gatilho aí? Eu fiz uma pauta aqui, rapidinho. Inclusive, vou compartilhar com o nosso professor aqui. Tem muitas coisas, assim, da personalidade e dos temperamentos, né? Que influencia muito o ser humano. Vamos falar apenas de temperamentos hoje, senão vai ficar muito grande. Eu, por exemplo, sou colérico. Existem 4 temperamentos, né? Colérico, o fleumático, o blúrico, que seria o sanguíneo, e o melancólico, que é o melancólico. Então, a gente é a junção desses 4 temperamentos. E ele influencia muito no que você faz. Aí vem lá, desde a formação do ser humano, até os 7 anos de idade, que se foram os paradigmas, as crenças e os traumas. E a partir dessa bagagem, você tem decisões, o que você faz, se é certo para você ou não. E eu vejo assim que aqui no Brasil, eu acredito que todos precisam de um conselho regional para poder exercer a profissão, né? Isso, aqui a área da saúde, ela é regulamentada, né? Existem os conselhos que Conselhos regionais. formalizam, que organizam, né? Todas as profissões aqui. Eu acredito que seja só o Brasil que é assim. Uhum. Não estou falando que é errado, na verdade é até bom, mas eu não quis fazer, por exemplo, eu sou um coach. O que realmente é um coach, né? Muita gente leva só o coach pro lado da educação física. Só que lá fora, o coach ele tem que ter formação de educação física, nutrição, essa parte psicológica, essa parte de psicanálise também. Só não pode ser psiquiatra. Porque psiquiatra realmente é aquele profissional que receita Prescreve medicamentos. e retira os medicamentos. Muito bem, professor. E o coach seria tipo assim, a junção desses 3, o terapeuta, o psicólogo, psicanalista, em ação. E eu amei isso, né? Porque o professor sabe, eu não parava quieto. Ele ia pra quadra lá da UNG. UNG, quem não sabe, é a Universidade de Guarulhos. Ele ficava dando aqueles mortal e eu ficava... Não sabe, eu nem sabia porque eu gostava tanto dessa parte de educação física, mas também já gostava dessa parte Mental. psíquica Sim. e de comportamento humano, né? Aí eu fui estudar bastante. Inclusive, eu estudo até hoje. Já fazem 7 anos que eu estudo. E a gente sabe, né? O Japão, ele é referência em longevidade, né? E o tema do podcast é falar sobre exercício e longevidade. E a gente sabe que a expectativa de vida do Japão é uma das maiores do mundo, né? Sim, É uma das maiores do mundo se eu não me e... engano, ele está... Eu tô pedindo pro meu professor aqui tirar o meu... Porque eu tô muito calor aqui. Dá licença um pouco. É muito músculo, né? Não sai do casaco. É bom que até minha... A logomarca do homem aí. Obrigado, doutor. Ele é meu professor de sertanejo, professor também de fit dance e professor de... Você tem escola aqui ou no Japão? Não, aqui. Aqui no Brasil? Ele tá representando uma escola de dança lá e... Eu vi que lá o sertanejo tem uma linhagem de sertanejo lá no Japão. Temos o grupo... Mas quem que levou daqui? Foi da escola dele, não? É aluno do professor dele. Ah, que Que eu também, bacana. graças a Deus, sou aluno dele também. Tem bastante descendente japonês no Emoji, a sua escola é em Emoji, né? E lá tem bastante, uma galera do Japão, né? Ah, e aí essa galera fez aula aqui e tá seguindo. Eu vejo os vídeos lá, bacana o sertanejo ocupando outros espaços aí que... E aí, voltando à questão dessa questão da longevidade, né? A gente sabe que o Japão, ele tem essa referência na questão de longevidade humana, que é lá a qualidade de vida das pessoas, a consciência das pessoas sobre o exercício, porque aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda, né? Mais da metade da população é sedentária ainda, tem maus hábitos alimentares, né? Hoje tá tendo um boom de academias aqui no Brasil, porém, o que eu sempre costumo falar, as academias não são concorrentes uma da outra, né? Nossos maiores concorrentes hoje, Netflix, né? É o boteco, é o sofá, e a gente precisa ainda, tem muito cliente em potencial, mas as pessoas ainda não têm essa consciência, e eu vejo que, como é que é lá no Japão?
Como é que tá o índice de obesidade lá, de sobrepeso? Tá diferente do Brasil? O que que você pode falar pra gente aí? Super diferente. Primeiramente, a composição dos biotipos vamos colocar assim, dos asiáticos. Eles têm uma característica de estatura bem mais baixa que nós latinos. Eu acredito que seja não só o Brasil, que a gente é formado tudo por. Na verdade, não existe brasileiro, né? É, a gente é um mix de várias outras etnias. Eu, por exemplo, sou filho de japonês com brasileira, mas a minha mãe mesmo tem português e negro, a família, de África. Então, ó uma salada de fruta que virou. O professor também acredita que seja também. Sim, sim. E lá no Japão a diferença é o seguinte, lá realmente eles são nativos. E o Japão é antes de Jesus Cristo, né? É um país milenário aí e tal. Então ele vem de uma bagagem muito longa lá de trás. Inclusive, antigamente, para quem não sabe, o Japão, a China, a Coreia, eles eram apenas uma nação. Bem antigamente. Aí foram tendo guerras, foram se separando. E daquela época eles já entendiam que se movimentar, só por instinto, hein? E comer coisas naturais, já tinha isso. Como o Brasil é um país muito super novo. Tem o que, Brasil, agora? 500 e... Não tem 600 anos ainda. De acordo com a história, né, descobrimento, né, nós estamos nessa casa aí, né, de poucos Vamos anos, colocar né? 550 anos. Eu esqueci essa parte de história. Me desculpem, por favor. Então é um país, além de tudo, não tem assim uma. Não tem um ponto inicial, um ponto zero. Colocar assim. E lá a Ásia e a Europa já tem. Sim. Então acho que isso também, essa parte cultural aí desse ponto zero, eu quero saber a opinião de vocês também, né? Eu moro há 33 anos no Japão, estudo comportamento humano. O meu professor é PhD em neurociência, posso falar? Pode falar. É o Pedro Calabres, ele é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ele já palestrou, né? Lá em Harvard, já deu aula em Harvard. Sou muito fã dele, como sou fã do. E ele leva muito essa parte assim do comportamento humano para a proposta do canal aqui, Cloto, né? Que é longevidade e exercício. E eu quero pegar mais essa parte assim, psíquica, vamos dizer, de comportamento também, né? E o Japão é o que é porque acho que é instinto, né, teacher? Mas Instinto você acha deles. que tem muita influência do Ocidente aqui em relação à alimentação, ao comportamento lá já tem muito fast food Tem lá, muito, porque a nossa gente senhora. sabe, a gente tem essa noção do Japão da alimentação saudável, né? Muitas comidas naturais, principalmente os alimentos ricos em peixes, assim, que tem uma fonte de energia, de proteína, que o brasileiro aqui, nossa cultura não tem. A gente gosta muito de carne aqui, né? De carnes vermelhas. Então, mas tá tendo muita influência nessa questão lá, como? Tem muita mesmo. Inclusive, se vocês olharem assim pelos dados estatísticos, eu não digo que é IBGE, mas vamos colocar IBGE aí. A longevidade aqui dos latinos estão subindo, né? Graças a Sim, Deus. sim, também. Por Apesar conta que do tecnologia, né? Novas descobertas medicamentosas, a gente tá melhorando a expectativa de vida aqui, a longevidade. Só que o que que eu percebo, tá? Aqui na nossa região, é que tá aumentando o ano em vida, mas não está aumentando a qualidade de vida. E é essa a nossa maior preocupação. Né? Então, a gente percebe que o exercício físico é uma ferramenta não medicamentosa que faz as pessoas envelhecerem com qualidade de vida. Não adianta você somente ter anos de vida, mas estar dependente, não ter autonomia, e isso é um problema, né? E como é que é essa. Lá, os japoneses têm qualidade de vida, eles têm autonomia mesmo aí nos nonagenários, os centenários, que é uma população que está crescendo bastante, né? eu, E lá é eu, referência em longevidade, né? eu vejo assim que lá tá perdendo a Tá. qualidade de vida. Tá sendo o contrário agora. Isso por conta de influência aqui Por conta do de diferença dos Ocidente? fast foods, vou pegar o seu gancho, Certo. sabe? A influência assim. O Japão é um país que depende muito da mão de obra. Por exemplo, eu vou colocar que eu tenho 20 anos de caminhão grande. Não chega a ser carreta, mas é um caminhão muito grande, é quase o tamanho de uma carreta.
Então eu trabalhei muito assim na Toyota e na Mitsubishi, sabe? E o que eu percebi na minha época foi muito difícil de ingressar. Imagina um estrangeiro com cara de baiano, que eu tenho, não parece japonês, né? E falava até razoável o inglês e o japonês. Lá se usa pouco inglês, tá? Mas eu amo inglês. E eles não tinham assim um campo aberto para um estrangeiro, porque cargas super valiosas, né, para transportar, assim. E daí o que que assim tem a ver? Eu vejo assim. Que tá pra pior por conta desse Então, tá estresse pro de pior porque trabalho, estresse de trabalho. O Japão excesso sempre de foi trabalho. top 20 mundial de suicídio. Se Sim. vocês pesquisarem no pai Google aí, ou na própria IA, sabe? E tá decaindo. Tá decaindo porque o japonês não tá sabendo, assim, lidar com outra cultura. Essa é a verdade. Depois, no outro podcast, eu vou falar sobre, se ele quiser me dar essa oportunidade, né? O nosso mestre, sensei, vou chamar de sensei, então vai ficar bonito. Sim, O sim. sensei só sobre isso. Por que que lá tá caindo essa qualidade que eles tinham? E por que que os latinos estão subindo, mas sem qualidade de vida? Vamos falar o português claro agora, empurrando com a barriga, né? Eu vejo assim que dá para conciliar tudo. Ser bom para todo mundo, entendendo que uma cultura pode ser não prejudicial, ao contrário, ajudar outra cultura. No caso, a alimentação saudável do Japão ela é muito boa, né? Ele Eu- já tinha esse instinto. Aqui no Brasil somos o segundo maior em academias no mundo, né? Perde Sim, para os isso é Estados incrível, Unidos. né? Como é que tá essa questão do fitness lá, do wellness lá no Japão? Tem Tá muitas muito grande, academias, muito, tem muito, gigantesca. pessoal. E você chegou a trabalhar com personal lá com o Sim, pessoal? trabalhou. E engraçado, a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, em relação ao uso de celulares dentro das academias, dá muita confusão, o pessoal não tem muita paciência, tem pessoas que não têm bom senso, né? Fica muito tempo ocupando o equipamento, e às vezes são horários de pico, a academia tá cheia. Como é que são como é que é o comportamento do japonês lá? Eles usam muito celular também. Eu vi que tem academias que proíbem, né? Você não pode usar celular, isso é verdade mesmo? Como... Vamos colocar assim, que as academias tops, elas têm isso aí sim. Eu não sei se vocês já viram que o japonês, quando vai no estádio, eles limpam a sujeira que eles fazem, Principalmente jogos de porque Copa do é da Mundo, né? cultura, né? Então lá também, vamos supor que eu tô fazendo assim, um exercício de pull down, né? Um puxador que chama aqui de pull down, né? Eu tô lá, faço uma série e tal, vou falar um português bem claro. Vou lá, começa a mexer no seu celular. Você tá atrapalhando a pessoa que tá aqui esperando, não tá? Então essas academias, assim, eles pedem, tem até uma plaquinha, por favor, com muita educação eles pedem, pra, se você, caso você for mexer com o celular, você vai ali pra trás e faz, sei lá, Mas posso então algumas academias ainda permitem você usar, porque eu cheguei a ver academias que proíbem proíbem mesmo, né? mesmo. Tem umas Proibido que tá dentro proíbem, da sala com. tipo nas 4 maiores metrópoles, que é Tóquio, Yokohama, Osaka e Nagoya. Essas têm academias assim. Justamente por fluxo de pessoas. Eles não querem. Então a regra não é só para estrangeiros, é para japoneses. Inclusive, os japoneses fica muito mais celular que estrangeiros. Olha só. Pelo que eu vi até agora sobre comportamento que eu dei muitos anos aula em academias por lá. E aí chega vamos dizer, um funcionário da academia, ele pede educadamente para você sair do aparelho e ficar ali do lado para fazer suas questões lá. Foto do dia, né? O dia tá pago, né? Videozinho do dia. Não tem problema que seja. Se não postar, não cresce, o pessoal fala, né? Isso. Né? Então tem sim, professor. Uma influência muito grande. É, Sensei. a gente, quando fala em exercícios, né, a gente sabe da importância do estado de atenção plena, né? Isso é muito difícil a gente despertar. Mindfulness. Isso, mindfulness, né? Mindfulness. A gente, inclusive, isso é chamado a atenção para quem é treinador, né, quem é preparador físico, na periodização dos exercícios, tentar trabalhar esse lado, né, do estado de atenção plena dos nossos clientes. O celular é uma forma de você dispersar, né? Então a ideia do mindfulness é você conectar a pessoa com o que ela está, inclusive a índices de lesão, né, por falta de atenção. Mesma coisa que eu aqui. A gente percebe também, a gente fala daqueles alunos que são
os alunos fuinhas, né? Aqueles alunos que são chatos, vêm estressados, reclamam do exercício, reclamam do treino. A gente sabe que esse nível de estresse pode virar crônico e prejudicar, inclusive, o resultado muscular, de hipertrofia. Por quê? Você está tendo pico de cortisol, né? Isso, a sua formação ajuda essas pessoas a terem esse estado do mindfulness, né? Melhorar. Focus Você or trabalha not? essa parte com seus clientes lá? Perfeitamente a sua pergunta. Nossa, professor, você é um sensei amazing, spectacular. O cara que vai, às vezes ele vai dar uma bugada aqui, cada hora ele fala uma Só em palavra. inglês, né? Desculpa. É inglês, é japonês. Japonês. Ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Tem sim muita coisa assim. Mais uma vez pegando o gancho ali, né, dos celulares, focus and mindfulness. É foco e como é que fala mindfulness em português? É o estado de atenção plena, Isso, né? O estado de atenção plena Traduzindo em português. é você tentar conectar sua mente com o seu corpo. Está ali. Existem alguns princípios do treinamento, né? Que a gente, quando vai fazer a prescrição de treino, a gente vai tentar orientar os nossos alunos que a gente precisa seguir. Um deles é o princípio da conscientização ativa. Então, o aluno ele precisa entender o que ele está fazendo, ele precisa participar conscientemente do que está sendo feito ali para ter uma melhora de resultado. E há muito tempo se fala sobre o mindfulness, né? E mesmo assim a gente percebe que é difícil você tentar desligar o seu aluno. Com personagens, inclusive, né? Às vezes você tá com o aluno, você tá ali trabalhando com o seu aluno de personal e ele precisa toda hora ficar olhando, responder, ele não se desconecta, né? Ele não tá focado no que tá fazendo ali. Isso com o cara orientando ali. Imagina a galera que não tem, às vezes, atendido com consultoria, né? Ou vai aleatoriamente, vai no chat GPT e pede para prescrever um treino. A gente percebe que essa conexão é praticamente. Aí tem problemas posturais, problemas de execução, acidentes bizarros. Já aconteceu acidentes na academia que eu tentei repetir e não conseguia, cara. O cara tava fazendo uma puxada, né? Fazendo a puxada aqui. Ele conseguiu enganchar o gancho do pulley no nariz e rasgou o nariz. Meu, Você tenta imitar e não eu consegue. já vi Então, uns a gente percebe. acidentes bizarros assim também já. E como é que é esse trabalho do mindfulness Ou com do focus, né? que O você. de focus é um pouquinho mais Certo, como é mais que fácil. funciona isso lá? Então, primeiramente, eu vou falar o que eu senti na pele e a minha necessidade. Como o nosso sensei, além de ser mestrado em Ciências da motricidade. ciências da motricidade, eu acredito que ele é PhD em neurociência do comportamento. A gente estuda um Por pouco, quê? mas eu não tenho formação. Eu gosto, sou muito curioso. Curioso. Inclusive, a base da nossa formação, a gente tem essas disciplinas, né? Você tem que ter essa parte da educação física, mas também ligada a essa parte que eu falei, da psicanálise, da psicologia e do coach. O coach seria o próprio personal trainer, colocando a psicologia e a psicanálise em execução com o exercício. Perfeito. Então, ou seja, treinar sem consciência pode atrapalhar nos resultados. E aí, Então, qual seria eu sugiro para um profissional que está sendo recém-formado ou até mesmo formado, começa a pesquisar um pouco sobre o que é o comportamento e a psique do ser humano, como melhorar o seu desempenho como professor. Acho que essa é a palavra correta, sabe? Ele, para mim, é ídolo. Se ele tá pesquisando, eu já fui o contrário, né? Eu larguei um pouco a educação física e a nutrição, vim mais para esse lado aqui. Eu acredito que ele me complementa e talvez eu venha com. E como que a gente pode aplicar essa parte do mindfulness no ambiente de academia, no ambiente de treino? Tem que estudar, professor, não tem jeito. Tem que estudar. Mas o profissional, como é que ele consegue aplicar isso com o seu cliente? Primeiro ele tem que saber pouco assim. Não vai dar tempo, tá? Galera, minasan, everyone, de ter passado tudo que eu anotei aqui. Tem uma parte que se fala sobre personalidades e outra que se fala sobre temperamentos, tá bom? Eu vou tentar falar só sobre temperamentos, que são apenas 4. Agora, personalidades são 4 grupos de 4. Ia ficar um podcast muito chato, sabe? Muito técnico e eu não gosto, eu mesmo não gosto. Pra estudar eu gosto, mas pra passar não. Eu gosto de uma coisa mais descontraída. Se a gente precisar dar um mortal aqui, ele dá primeiro.
Lá ele. Inclusive, deixa só um pedacinho. Na mesma torre de Eiffel que a gente foi, eu fiz uma montagem que o professor chega e tem um bagulho que ele faz assim, ó. Ele aponta e pá, mexe o mortal. Eu só aponto e faço Quando eu pra acontecer. tava em Paris, Sou né? muito fã desse cara. Engraçado essa questão de viagem, né? Eu tava até falando com o Júnior sobre isso. Eu tirei uma foto na Torre Eiffel quando eu estive em Paris. Ele também tirou mais ou Eu menos no acho que mesmo foi no ponto. mesmo ângulo. E o mais engraçado, você não lembra disso, mas eu tenho uma cliente, a Lilia, né? Que é amiga do Júnior aqui. E ela tirou uma foto lá do Monte Fuji Eu não te falo. 10 minutos antes de você. Você tava lá no Japão, no Monte Fuji. Eu não sei se eu comentei isso com você. Ela tirou uma foto e postou. Deu 10 minutos, você também tirou e postou nas suas redes sociais. Eu falei, caramba, eles se encontraram ali Putz, no imagina. mesmo. Provavelmente vocês estavam muito próximo. Ela Coincidência. chegou no pico? Não, você tirou distante do Monte Fuji. Ela também tirou a foto, assim, mostrando o Monte Fuji de longe, assim. Ah, Mas foi uma questão de minutos, assim. Você postou no feed e ela postou também quando ela tava no Japão. Eu falei, cara, que Entendi. mundo pequeno, né? Eu cheguei, olha só. Isso aí é pela ONG eu fiz. Eu tenho esse vídeo e eu vou passar pro senhor. Eu cheguei lá no pico, no monte, lá em cima. São quase. Eu não sei. Mas você foi fazendo trilha? Não, fazendo trilha. Eu me Que preparei legal. 2 meses. É um vulcão? É um vulcão extinto, Monte Ah, Fuji. não é Não é ativo. mais Dá pra ativo. chegar Sim. tranquilo, explorar. Inclusive tem a cratera lá, tudo. Que Se algum dia a bacana. galera quiser, a gente fala. Tem muitas pessoas que treinam pra isso. É um feito muito. É bem difícil. Muita gente chega até a 10ª estação que fala. Mas a partir da 8ª, tem 8ª primeira, 8ª segunda, 8ª terceira. Então vamos dizer que são 20 estações ao total. Então tem gente que chega lá na parte da 15, desce, por falta de oxigenação, não A aguenta altitude realmente, lá, a altitude, saturação de oxigênio é diferente saturação de lá. oxigênio, condição física, não tá preparado. Então, escala Monte Fuji não é brincadeira. Eu, como sou karateca, luto jiu-jitsu, faço de tudo um pouco. Você é Personal, faixa preta de karatê Kyokushin. e você é do jiu-jitsu? Você chegou a pegar a faixa Jiu-jitsu, mas preta também? eu sou aquele jiu-jiteiro que tá há 10 anos, mas não sai da branca. Eu não quero ser, eu não Ah, quero mas faixa. então você não chegou a graduar. Só no karatê que você chegou a se graduar. O karatê e o kickbox, né? Eu treino pessoas do K1, até pro MMA também eu treino. Eu gosto de treinar. Mas é como ele falou, eu treino a mentalidade de campeão. É mais a minha realmente olhar o aluno. Pra quem permite ser meu aluno, eu pego ele assim, eu tapa na cara dele. Não deveria ter feito, não vou assustar vocês. Inclusive tem a Gabi Fujimoto, eu quero encontrar com você, Gabi. Você vai detonar no UFC. Eu vou te ensinar um low kick, que é um chute nas coxas que quebra a perna do adversário. Se você me permitir, em nome da família Fujimoto, tá bom? Fica aí o meu presente pra família Fujimoto. Voltando lá. Escalei Monte Fuji, super frio lá, menos de. Lá em cima, mesmo no verão do Japão, chega a menos 6 graus, menos 8. Eu fui tão bocó, tão mané, que eu só coloquei um kimono um de jiu-jitsu e um de karatê por cima e subi. Não imaginando que era tão frio assim. Chegamos 1h30 antes de dar o nascer do sol. Tava igual um picolé lá. Caramba. Tava igual um picolé. Eu tenho tudo gravado, eu vou te dar. E o que tinha lá embaixo da camiseta? A camiseta da ONG. Eu tenho esse vídeo. Vou mostrar pra você. E tirando lá, fazendo as homenagens, né? O jiu-jitsu, que é. Inclusive aqui, né, se a ONG estiver assistindo a gente, pode patrocinar, que a gente tá falando bastante. Ó, galera. Universidade de Guarulhos, ó, patrocina nós aí. Patrocina aqui, ó. Eu quero levar o nosso sensei, nosso mestre sensei. É o nosso mestre em conhecimento. Eu já tenho uma proposta, um pedido para ele vir para o Japão. Eu vou ser motorista particular, guarda-costas, tudo. Se a Yakuza chegar aqui. Vamos lá subir o Monte Fuji. Vamos ver se meu condicionamento físico tá bom. Tá ótimo. Se qualquer coisa, eu treino ele a maneira antiga, né? Ele vai me orientando o que é melhor também. Cheguei lá, fiz essa homenagem. A minha família também Abe, né? Eu sou, mais uma vez, sou do clã de samurais. E coisa mais linda que eu vi no mundo.
Eu vi o papai do céu assim naquele horizonte, sabe? Coisa, nossa, espetacular, magnífica. Assim naquele pontinho, assim, uma bolinha. Eu fiz até uma brincadeira assim de Que legal. colocar assim, ó. E, nossa, coisa, sabe aquela energia? Não sei colocar, como é que pode colocar em palavras isso, sensei? Não sei colocar em palavras essa. Chega até me emociona. O ambiente, ele favorece É, a... é uma energia assim tão. Ele revigora, né? Meu, você cansou de subir. Outro detalhe: a descida é pior que a subida. Muito pior. A gente pensa que tá descendo, tá de boa, não. Você escorrega, cai de bunda, rala, vira o tornozelo, sabe? Todas as suas articulações vão pro saco. Vou falar um português bem claro, vão pro saco. É complicado. E voltando essa a parte do mindfulness, Mindfulness, né? ok? A gente percebe que o índice de suicídio, como você falou no Japão, Sempre top é 20. muito grande lá. E você acha que com a sua formação lá, você consegue, através tanto da parte psicológica como a parte de Aconselhando. exercício, você consegue alinhar esse trabalho com eles lá? Como é que tá sendo essa sua parte de Então, coach como lá? eu realmente. Agora que eu decidi, inclusive, como ele tá essa estrutura nova aqui do Cloto, eu tô pegando esse gancho realmente, que abri minha empresa. Eu sou coach psicanalista. Eu tenho a formação técnica da UFBB, dos Estados Unidos, da Propta. Sou personal trainer, sou técnico de nutrição. Lembrando mais uma vez, único conselhos regionais, eu acredito que sejam só necessários aqui no Brasil, não é isso? Que No caso, se você é profissional de educação física, você não pode 100% do CREF, prescrever. né? Você não pode prescrever Ah, alimentos, sim, sim, dietas. sim. Então, quem isso daí é uma diretriz do nutricionista, né? Ah, Cada sim, um, ao menos entendi. que você tenha. A gente não pode ser psicólogo, né? Ah, Apesar entendi. que tem essa metáfora, né? Que às vezes o personal ele é psicólogo, né? Não. E, e você precisa ter essa formação, senão você é autuado como exercício ilegal de profissão. Ah, então, lá no E, Japão, você é chamado assim pela prefeitura, quando você tem um diploma, você traduz o seu diploma pro japonês, né? E você fala a sua formação, eles vão te averiguar. Então é uma coisa assim muito profissional também. Se você tem a sua capacidade, ainda mais se você mexer com o público japonês, né? Que é o meu intuito, justamente para salvar a galera do suicídio aí, sabe? O Japão, ele tem aquela. Eu não quero falar mal do Japão, que eu sou muito grato ao Nihon, né? Nihon é Japão, tá? Eu sou muito. Kansha shiteimasu. Eu sou muito grato ao Japão. Tudo que eu tenho, tudo que eu me tornei é ao meu avô, Abe Masakazu. Nossa, não vou me emocionar aqui. Meu pai também falecido há 5 anos, o Abe Kazunori. Meu irmão também, Abe Evandro. Então, sou muito grato a todos eles, sabe? Todos eles, pela formação que eu tenho hoje, graças a Deus. Tem muita da. A educação física na nossa família sempre teve muito ativo, apesar de eles terem sido cabos do exército, né? Desde meu pai, eu acho que meu bisavô também ele era guarda civil no Japão. Agora você imagina é muito rígido aquele sistema do Japão, né? Da guerra. Era aquele sistema. Imagina hoje em dia, será que a população seria capaz de ser um policial com aquela rigidez? Eu acredito que não, né? Então é pegando assim, toda essa parte de história colocada em prática do comportamento humano, poder contribuir com focus and mindfulness. Um pouco de a diferença é que o foco é um pouco mais leve, né? O mindfulness já mais é, mais o pleno. que que eu percebo, né? Eu percebo assim, se você, a nossa mente é um turbilhão de pensamentos, né? Isso. E isso, essa parte do mindfulness, é uma forma de você tentar é, controlar, né, esse monte de pensamentos, esse turbilhão de pensamentos. Então, tirar alguns minutos do seu dia para você tentar esvaziar a sua mente, desacelerar a sua mente, porque isso tem respostas fisiológicas, né? O que eu estava falando sobre os alunos que já chegam estressados, reclamando do treino, do exercício. Isso gera um pico, né, de estresse crônico, porque libera cortisol. O exercício que a gente prescreve
pra galera é para ele ser anabólico, para gerar, Adrenalina também para gerar picos de hormônios anabólicos. Mas a pessoa é estressada o tempo inteiro, pensamento a milhão o dia inteiro, cheio de preocupações. Você tá ali tentando prescrever o exercício, orientar, e ela voltando ao celular, não se desconecta de nada, não se conecta a você, não se conecta a você, não se conecta ao exercício. Então, assim, essa parte do mindfulness, né, que você trabalha, provavelmente é para tentar desacelerar essas pessoas, criar uma nova rotina, tentar criar esse hábito aí de pelo menos 5 minutinhos por dia para se desligar, tentar controlar essas emoções, e que tem resultados bem bacanas em relação a baixar nível de cortisol crônico, né? Porque se você aumenta esse estresse nosso, a nossa correria, aumenta o cortisol de maneira crônica, faz você baixar a imunidade, né? E as pessoas, percebemos que as pessoas estão muito vulneráveis a uma série de doenças básicas, porque tá com cortisol altíssimo, né? E no exercício físico, trabalhar essa parte do mindfulness, não só melhora a parte imunológica, como também vai melhorar a parte muscular, porque como o cortisol é catabólico, e aí o que a galera faz? A galera fica pilhada aí querendo saber qual é o melhor pré-treino, né? Qual que é o melhor suplemento ali para qual é o melhor suplemento para melhorar a performance, mas não tenta melhorar o básico, né? Que é a qualidade do sono, que é tentar diminuir esse turbilhão de pensamentos. Todo mundo tem problemas, mas precisa ter esse controle da mente. Você que é um especialista aí nessa parte da mente, né? Que trabalha com isso, teria alguma dica prática que a gente pode passar para os nossos telespectadores aí? Eu peço uma ajuda para você também, Sensei, para a gente fazer um mastermind aqui. Tem um artigo em Oxford, eu não sei o nome do professor, acredito que seja lá da Inglaterra mesmo, ou da Alemanha. Eu vou tentar achar como o nosso Sensei mestre aqui, Master Teacher, Master Sensei, vai ficar mais bonito. Nosso Master Sensei, ele gosta muito de artigo científico. Saiu uma publicação, não sei que ano também, Sensei, que foi justamente relacionado a isso aí. O alto índice de cortisol, o que ele influenciaria no níveis de produção de adrenalina, porque, né? E o GH, que é o Hormônio do Growth crescimento. Hormone. Como é que fala em Hormônio do português? crescimento. Isso daí em português, eu já não esqueci o português. Então, ele prejudica demais. E esse artigo de Oxford, ele falava assim, o que as pessoas têm que chegar. Primeiro, assim, ter esse foco no treino, ou pode ser até um mindfulness, para não chegar aí, as pessoas mesmo se prejudicar. Você já viu algo a respeito, professor? Tipo, que a pessoa chega, tem os problemas pessoais, tem o celular, briga com a namorada, trabalho, tô falando uma esfera assim da bússola da vida. E sei lá, amigos, né? Vou colocar só esses 4 ou 5, ou financeiro também, vai. 6. Tá ok? E vai levar tudo isso pra academia pensando que o personal, o sensei é mágico. Ele acha, muitas vezes, não, eu escuto isso, essa fala, Você já né? escutou isso daí, né? Que os profissionais de educação, a gente além de personal é psicólogo. Cara, aqui no Brasil, um profissional da psicologia estuda 5 anos para conseguir entender esses conflitos, esses gatilhos, organizar, né? Você tá lá com um problema, ele organiza e te dá uma devolutiva. Então, o profissional de educação física, ele não tem toda essa habilidade para isso. Não adianta, por mais que a gente pode ser um bom ouvinte, né? Mas num profissional, às vezes, ele tá passando pelos mesmos problemas que você, né? Ele tá passando pelos mesmos problemas que você, então talvez ele não saiba te dar uma boa devolutiva. Por isso a importância de buscar, né, o profissional específico ali que tem mais habilidade. É igual você tá falando, a pessoa chega com muito problema e o seu foco é o exercício ali, ele despeja um monte de Perde problemas foco e mais emocionais. difícil. Exatamente, né? Isso é complicado de. Até porque a Eu questão. quero desenvolver, sei lá, realmente fazer um mastermind em outro episódio com calma. O que a gente pode chegar e fazer
Porque eu já tô desde aquela época que eu prescrevo exercício. Cara, eu quase não consigo trazer você pro podcast. Você que não tem calma. O cara vem do Japão pro Brasil, ficar 15 dias, Só. tem que ver todo Putz. mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente não Co- dormiu, não foi assim, o professor? Conseguiu levar ele pra dançar sertanejo? Que o cara Eu tô tá indo 1000 por sozinho. hora aí. Eu tô indo sozinho. É. Eu não tô dormindo. Senão eu não curti o Japão, o Brasil. E outra coisa bacana, você é hipnólogo? Sou hipnoterapeuta. Eu sou Hipnoterapeuta. master hipnoterapeuta. Eu posso formar hipnoterapeutas. Eu gastei uma ótima grana. Valeu cada centavo que eu investi. Estudo hipnoterapia desde 2020, que era a da Omni. Abriu a Hipnoviver lá no Japão. Meu sensei, Henrique Nenoki, ele é descendente também de japoneses, mas aí eu fui um pouco mais além, né? Mas para que serve a hipnoterapia? Como é que você... Hipnoterapia, vamos separar os dois: hipnose e terapia. Tá? Fica mais fácil para poder explicar. A hipnose é um estado vamos colocar de hiperfoco, só que no estado assim de hipnose, de relaxamento profundo. E qualquer pessoa consegue chegar nesse ponto Pode, ou não? claro. Inclusive é muito bom, é excelente para nesse caso desse aqui, ó. Ele só tá cheio de problemas aqui, ó. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Há possibilidade da gente... Então vamos pensar numa pessoa, você pega um cliente de personal, ele tem dificuldade extrema com emagrecimento. Hoje a gente tá vendo aqui o boom das canetas, né, de emagrecimento. Sim. Só que é aquela história. Qual o nome? Monjaro, os primos do Monjaro? E só que a galera, o que eu sempre, a premissa é mudar o básico, né? E eu sei que é difícil, ele é auxiliar, né? Muitas pessoas estão achando que as canetas emagrecedoras vão substituir o nutricionista e não vão. Mas aí o que que eu percebo? Algumas pessoas, elas têm compulsão, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer porque tem compulsão por comida. Quais as estratégias que eles usam às vezes? Eles trocam de compulsão. Já peguei casos de clientes que eram obesos e virou compulsivo por esporte, virou Ironman, triatleta. Então, ele não tratou o problema e só trocou de compulsão, né? Que às vezes troca por compulsão de comida por jogo, compulsão de comida por sexo, compulsão de comida. Troca a compulsão, mas não trata a causa. Neste caso, será que a hipnoterapia daria você, através da hipnose, tentar ajudar nessa compulsão e seria um recurso a mais, né, antes das pessoas buscar esses recursos que muitas vezes causam dependência, causam um efeito colateral ou causam um efeito sanfona no emagrecimento? Daria para usar hipnoterapia para emagrecimento? Daria sim. Como? Inclusive, tem Fala um pouquinho muitas pra gente aí. terapias não só hipnoterapia, como terapia cognitiva comportamental básica, que é uma vertente da psicologia. Graças a Deus eu tenho também esse curso técnico. E já tratei sim, já tratei bastante pessoa, sabe? Ela me falava o problema dela, né? A dor dela. Vamos supor que é término de relacionamento, que é o que mais tem, né? A pessoa terminou o relacionamento, vai pra academia, tá meio gordinha, porque detonando a comida e tal. Sem ser Messias, você é meu mágico, me arruma tanto meu corpo quanto meu mental. Vou colocar tudo resumido, tá? De uma forma mais simples possível, não falando muitos termos técnicos. Aí a pessoa vai, o cliente, né, ou o paciente, pensando que ele é um médico de Oz, e a gente não é. Mas a hipnoterapia, sim, ela é demais. Primeiramente, a gente faz uma anamnese, né? Tem a pessoa, eu tenho lá tem um divã e vejo qual que é a dor da pessoa. Faço lá, vamos colocar exemplo aí, Dolfão, meu professor de sertanejo universitário e fit dancer aí também. O cara é fenomenal também. Pego lá Dolfão e tal, separou da Mary Morrow, né? Loirona bonita e tal, ficou arrasado, comeu demais, gordinho, se sente mal, a autoestima caiu. Só que se ele for dessa forma pra academia, ele não vai ter um mindfulness. Não tem como. Primeiro, o que ele tem que resolver? Né? Perante Freud, tá? Não é nem eu que. E tem um professor, o pai da psicologia, eu vou tentar falar um nome dele que é muito difícil. Eu vou colocar uma palavra até difícil.
É William Rondford. Como é que se soletra aquele nome dele? Ele é, ele é francês, eu acho. Depois eu vou ver realmente. Então tem o pai da psicologia e o William, que é o Freud. É o William e o da psicanálise é o Freud. E o que é a proposta deles? Era justamente para isso aí. A pessoa ter uma qualidade de vida, mas não vendo o problema dele em si. Mas essa, A origem. essa hipnose, ela tem tempo? Ou a partir do momento que você cria, você acha qual é a dor da pessoa, bloqueia aquilo e isso daí tá bloqueado eternamente ou 50 volta? minutos. É estabelecido até pelos conselhos regionais. Então, teria que ser um tratamento crônico. Um tratamento crônico não, contínuo, então. Contínuo. Daria para ajudar no emagrecimento com a hipnose, Totalmente. mas aí como é que seria? Inclusive, eu dou Seriam terapias, sessões? tá? Vou vender meu peixe aqui, eu dou terapias pra isso. Se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar meu Instagram. Então não é a longo prazo o tempo disso. Isso é... Depende Você faz a hipnose, e aí tem um tempo que ela volta ao estado normal, o Isso. estado anterior. Depende da profundidade que dá a dor da pessoa. Pode ser crônica ou pode ser ali só superficial. Né? Aguda. Aguda. Mas Perfeito. mas no emagrecimento, como é que seria? Ah, eu vou ajudar a pessoa a diminuir a compulsão por comida com a hipnose, certo? E aí como é que funcionaria? Uma vez só resolveria o problema? Já... Porque eu vejo pessoas Às que vezes, buscam sim. também para tratar Às vezes, problemas sim. com bebida e tal, né? Também, É um cigarro, recurso, né? drogas. Às vezes sim, professor. Depende muito do trauma e a crença que a pessoa adquiriu, né? Mas aí você fez a hipnose, bloqueou ali. E aí, o que pode despertar ela voltar aquele gatilho? Então, se o Achar, né, no subconsciente Isso. esse... Se o gatilho mental que eu colocar não ficar muito fixo. Eu tenho que sempre fortalecer nele. E o próprio paciente aprende a se policiar. Vamos colocar no português mais fácil. Se policiar, vem aquela dor que ele necessita. Por exemplo, se ele vê, de novo, sobre relacionamentos, se ele ficar constantemente vendo o vídeo do ex ou da ex, vai voltar aquilo lá. O que é sana ele? Ou comida, ou fumo, ou droga. Vai ser a fuga, né? E tá se afundando novamente. Eu não sei como é que tá lá no Japão, lá, em relação à ansiedade, depressão, estresse. Aqui a gente tá com bastante casos, né? O exercício físico a gente sabe que é um grande aliado. E na sua prática aí, de coach, como é que daria para ajudar essas pessoas aí? Contribuição Como social. que seria a sua contribuição que daria para lá? A minha contribuição social, eu quero falar fluentemente inglês e japonês. Inclusive, eu pedi pro dono da transportadora que eu trabalho, que ele tá puxando muitos estrangeiros para esse mercado de trabalho que tá em déficit. Inclusive, professor, você quer virar caminhoneiro no Japão, não? Não, tô feliz na minha área. Mas você acha que tem preconceito com essa técnica de hipnoterapia? Por causa disso aqui, ó. Religião? As pessoas, inclusive, já peguei muitos pacientes. Elas acham que a hipnose é uma coisa assim que não vai contra as leis de Cristo, né? Eu sou católico, né? Amo todas as religiões, não estou defendendo, pelo amor de Deus, não estou defendendo o catolicismo. Meu pai era um japonês macumbeiro, da Umbanda, sabe? Você viu como é que é a história. Eu, particularmente, nunca vi um japonês macumbeiro. Meu pai foi. Porque a rigidez do pai dele, que era budista. Porque o Japão, a matriz religiosa é budismo e o candomblé é africana, né? E aí teve essa... Na verdade, tem muito cristão também. Vou te deixar um vídeo, inclusive, como é que o cristianismo chegou no Japão. Depois você me lembra, eu vou te passar aí o nome desse filme. Mas você acha que, no caso, assim, com a hipnoterapia, a gente consegue melhorar o rendimento esportivo? Vamos pensar em esporte de alto rendimento, vai. O cara do futebol vai bater um pênalti lá, a gente percebe que é muito estresse. Às vezes o cara tem técnica, né, tem habilidade, mas o mental do cara tá fraco. E aí perde um pênalti decisivo. Na luta, né, a gente percebe que na luta, né, qualquer momento de distração que você se perde ali, você pode ser nocauteado. Né? Excelente A hipnoterapia poderia ser usado, né, como uma estratégia para melhora de performance? Como que daria para fazer isso? Nossa, qual é o profissional totalmente. Qual o profissional que poderia aplicar essa técnica? Pode ser um hipnoterapeuta, por exemplo.
Eu vou dar um curso de graça pro senhor. Porque o senhor é meu Agora? amigo. Agora não. Agora Não não vai dá dar tempo, tempo, né? né? Você quer um curso aí Ah, fast. você quer? Eu já ia sair hipnotizando todo mundo que tá na sala aqui. Produtor aí, a gente tem mais quantos tempo? 10 minutos, então vai ficar pro próximo. Mas tem sim um curso mais rápido, sabe? Inclusive, eu tô disposto a dar esse curso ao vivo pra galera que é só informada. Vamos colocar assim? Mas dá. Tá. Dá para usar, tem uma ferramenta que Massa. dá para a gente Tem. tentar melhorar a performance, mas seria exatamente para tentar conectar o Mindfulness? Como é que seria? Seria, Isso. há essa ligação da hipnoterapia com o Total. Mindfulness? Total. Sim. Total. E já você conhece clube ou conhece atletas que já usam essa técnica? Já? Todos os atletas de nível olímpico ou mundial, seja UFC, seleção brasileira, eles têm um psicólogo, né? Vamos colocar assim, que é dessa área, ou mesmo um terapeuta, ou hipnólogo, ou hipnotista, sabe? Tem um pouco de diferença nessa questão. Eu sou hipnoterapeuta, né? Hypnotherapist. Eu gosto mais dessa vertente. Porque é mais a vertente de Freud. O Freud realmente era foda. E eu amo o Freud. Cara, você era um cara com aquele tempo e tinha tudo esse recurso. Imagina com a tecnologia de hoje, ô Sensei. Imagina como é que o cara teria. Acho que teria ajudado muito mais pessoas. Assim, E que hábitos simples, assim, que pode hábitos. unir exercício, que pode unir Com a a hipnoterapia. concentração da mente para melhorar a longevidade, que Primeiro que a gente pode passar para os nossos telespectadores aqui, que eu eles vou podem fazer no passar. dia a dia aqui, bem algo básico, para a gente tentar fazer essa conexão com eles de mente com corpo para melhorar a Eu performance vou tentar esportiva. achar um vídeo bem resumido sobre hipnoterapia. Vou mandar pro senhor. Não, mas se a gente pudesse dar uma dica A aqui dica. para eles, o que Putz, que daria para fazer? Qual o melhor período do a dica dia? Qual é. tempo? Ah, boa. Como é que entra em conexão? Tenta achar na sua rotina, tem pessoas que trabalham à noite, né? Tem pessoas que trabalham de dia. Tenta achar na sua rotina algo sobre mente consciente e mente subconsciente, inconsciente, que é o mesmo nível. A mente consciente é os 5%, né? E a mente subconsciente é o 95%, onde que é formado Ou lá. seja, né, a maior parte do tempo nós não estamos usando toda a nossa mente, né? Apenas 5 a 10% 5 ali, né? quando é gênio, né? Quando é uma pessoa E simples, você 4, entrar em estado de atenção plena, você muito tenta difícil. conectar mais com essa parte, né? Muito que você tem que estar em estado de. Agora eu vou falar em ondas cerebrais, né? Temos 4 ondas cerebrais: alfa, beta, delta. Até na verdade são 5: alfa, beta, teta e gama. Então a gente opera em beta. Quando a gente está quase dormindo ou quando a gente acorda, a gente está ali em alfa. E o subconsciente é teta. Teta é a formação até os 7 anos de idade. Por causa disso que quando a criança fala pro pai, fala pra criança, ao contrário, a criança fala pro pai: hoje eu quero ser bombeiro, pai. Amanhã ele quer ser campeão do UFC. Amanhã, piloto da NASA. Uma dica aí, tá? Isso aí é especialista que eu falo. Tem um amigo meu que ele é especialista, um psicólogo. Ele é só sobre. Ele é PhD também. Só que é só a nível familiar de crianças, né? Ele fala que as crianças é tudo. Me dê uma criança de 1 ano, tem um professor meu, que eu te devolvo um Einstein. Se for trabalhar nessa vertente aqui, né? Eu te devolvo nessa premissa. Eu te devolvo um Einstein. Por quê? Ele só vai dar o que a criança realmente quer. Hoje eu quero ser o campeão do mundial do UFC, você é, filho. Você quer ser temos um astronauta, né? Da NASA brasileiro, temos, né? Você quer ser outro piloto da NASA? Tem uma. Quer trabalhar na Casa Branca? Donald Trump? Vai. Né? Ficar no lugar do Nine? Pode ficar. Quer ser presidente lá do Japão? Pode ficar. Né? Quer ser dono da Europa? Vai ser, ó. Quer ser o melhor jogador de futebol do mundo? Vai ser. Por quê? Quem que realmente sabota o sonho das crianças? Os próprios pais. Mas lógico que não existe um manual. Como ser o melhor pai do mundo. Se tivesse, era bom. Muito obrigado. 5 minutos. Como ser o melhor mãe do mundo.
Se você tivesse que dar aí 3 conselhos para as pessoas dizerem mais, melhor, quais seriam esses conselhos aí para pegando a sua Prime- experiência que você tem lá no Japão, né, com essa série de problemas emocionais que as pessoas têm, o que que você poderia dar de conselho pra gente aí? Você que é o Primeiro, especialista da mente. Sensei, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão eterna. Né? I'm so grateful for this time. Eu sonhei com esse momento, sabe? Poder contribuir assim com a nação brasileira. Eu sou brasileiro nato de coração. Eu amo isso aqui, ó, abraçar, pegar, amo esse cara, né? O que eu puder contribuir, os meus conselhos são os seguintes. Primeiramente, ser muito curioso. Duvidar Duvidar, bastante, curioso, né? tudo, é um grupo. Segunda coisa, colocar em prática. Terceira coisa, acha um coach da vida, um magnífico da vida, segue só ele. Um, dois ou três, no máximo. É só isso aqui. Só esses três. Você vai virar o que você não virou quando você tinha até 7 anos de idade. Aquela formação, de novo, né? Dos paradigmas, crenças e traumas. Você só tendo esses três. Curioso, ter o melhor, né? E colocar em prática. Só esses três. E se você pudesse deixar uma mensagem para essa galera aí que acha que exercício é só estética, né? Como a gente tá falando sobre corpo, sobre mente, o que Tudo. que você poderia deixar aí de mensagem para esse pessoal aí que tá hoje a gente sabe que o apelo estético, né, e hoje ele tá muito forte, e inclusive com coisas que podem, de certa forma, prejudicar a saúde, a qualidade de vida. O exercício, a gente sabe que o exercício físico não é só estética, né? E esse é o nosso gancho aqui, tentar orientar a mente. O que que você poderia deixar aí de uma mensagem para essa galera, né? Melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida e deixar de ter essa mente, né? Fixo no estético. Primeiramente, eu vou deixar para as crianças, né? Pais, procurem serem melhores pais, colocando seu filho para fazer algum esporte. Os adolescentes também, procurem ter atividade física, alguma psicologia ligada a essa atividade física e nutricional, se alimentar melhor. E os adultos aí, né? Você é um adulto sedentário, tenta lembrar aquela vontade que você tinha de ser, sei lá, pode ser até um atleta que você, não sei, cada um tem uma necessidade, né? Um atleta, um bailarino, né? Um jogador de futebol, um artista, sei lá, marcial. Resgatem isso em vocês, resgatem. Se amem mais. Isso é importante, né? Que mais? Autoestima. Cuidem de você, cara. Você cuidar de você, você vai poder cuidar da sua família, de quem você ama, seu namorado, namorada, esposo, marido, sabe? E depois da prole, filho. Primeiramente, se autoconheça. Nós acreditamos, né, Autoconhecimento. que o exercício ele vai muito além da estética, né? Ele fortalece o corpo, organiza a mente, ele aumenta a nossa longevidade, né? O movimento, ele é saúde, né? A consciência tá ligado ali com melhora de performance e longevidade é o que a gente busca, né, para a saúde. É o que nós estávamos conversando aí, tentar aumentar os anos de vida das Ano da pessoas, mas com qualidade, né? Essa é mais importante. E estamos aqui encerrando o nosso episódio. Eu Já agradeço muito a acabou. audiência. Se Não, você acha vou que esse chorar. podcast ele faz algum sentido na sua vida, siga, compartilha, mande para as pessoas que você acha também que seria interessante saber um pouquinho do que nós discutimos aqui. Agradeço muito, né? Siga lá no Instagram, Messias Personal, o canal Cloto do YouTube. Quer deixar aí suas redes sociais para o pessoal te seguir também? Quero sim. Coloca lá. Depois você coloca o arroba aí, o produtor, por Vai favor. deixar disponível lá. Eu tenho duas redes. Uma que é mais ligada a esportes, dança e luta. Que eu treino pessoas desde pro MMA. Dança também agora. E só personal trainer, né? Ou fight. Ou seja, várias vertentes aí para você Essa conseguir. vertente mais de movimento corporal, né? Esse seria o Abe Leandro Oficial, no final underline. E o outro é Léo Coach Oficial, que é mais essa parte aqui de mentalidade e psique humana.
Bacana. Então, duas redes sociais. Só divulgando um pouquinho também. Se alguém precisar aí de consultoria sobre exercícios físicos, saúde, qualidade de vida, temos aqui a assessoria e podemos ajudar vocês também. Só entrar em contato aí pelas redes sociais e estamos disponíveis aí para o atendimento. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito o seu tempo, tá? É muito valioso aí. Espero conseguir falar com você em outras vezes aí. Agradeço, viu? Galera, um abraço, fiquem com Deus. Valeu, meu amigo. Tira a foto.